Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando aqui nossa aula sobre funções do SQLite, como vocês podem ver aqui, eu vou mostrar para vocês uma tabela que eu criei. Select all from. Valores aleatórios. Vocês podem ver, é uma tabela vazia, tem o ID valor, aliás, o ID tem as colunas ID e as colunas valor, tá? A coluna ID está completa, de 1 a 10, e a coluna valor está vazia. Eu vou ensinar para vocês como é que a gente pode criar uma série de valores aleatórios dentro dessa nossa coluna valor aí, né? Em cada linha vai ter um valor aleatório com o tamanho estipulado. Para isso a gente vai usar o comando update, junto com as funções substring, que eu ensinei na aula passada, e handle, que eu também ensinei. Então vamos lá. Parece complicado, mas vocês vão entender assim que, né, eu tiver dado enter ali, vocês vão ver o que vai acontecer e vai ficar mais claro. Então vamos começar. Update valores aleatórios, que a gente quer atualizar essa planilha. Set valor igual a, é aqui que começa a mágica, substring de random. Por quê? Você se lembra o que é substring? Ele pega uma string, né? Ou nesse caso pode ser número, tá? Mas ele vai ser reconhecido como uma string, mesmo sendo um número. Ele vai pegar essa substring e vai pegar dela só o tamanho que a gente decidiu. Então aqui ele vai estar pegando os caracteres de um número randômico, que vocês já viram que ele cria um número randômico na aula passada. Só que a gente pode escolher o tamanho disso. Então, por exemplo, aqui eu quero um número randômico que inicie no index 1 e termine no 2, ou seja, um número com 2 chars, né? 2 caracteres. Como a gente está usando o update, a gente vai estar atualizando as linhas dessa nossa tabela. Como eu não vou estipular qual é o ID usando a cláusula where, ele vai fazer isso em todas as linhas. Então, se a gente der ponto e vírgula e enter, pronto. Então vamos selecionar tudo de novo. Como vocês podem ver, deu certo, ó. Ele criou valores aleatórios, totalmente aleatórios, inteiros, né? Porque o random ele te retorna um valor inteiro, que tem o tamanho máximo de um integer, por isso que ele te dá aquele número gigante, só que aqui a gente pegou só os dois primeiros índices, né? Os dois primeiros caracteres desses números randômicos. Então a gente colocou aqui só isso, os números totalmente randômicos. Isso é muito importante quando a gente quiser fazer teste. Ter uma base de dados randômica é uma coisa muito útil, tá? Então, como vocês podem ver, a gente misturou um comando do SQLite e duas funções do SQLite. É um pouco complexo, mas tem muita aplicabilidade. Então tu pode testar aí, tá? Pode testar aí com outros tamanhos de número randômico, né? Tu pode botar com 3, vamos fazer isso pra gente ver aqui, ó. Com 4, por exemplo, tá? Então a gente atualizou de novo a nossa tabela, vamos ver. Ó, agora são números maiores, ó. Porque a gente está estipulando, ele vai do index 1 ao index 4. Como vocês podem ver, ele considera o menos, né, como um caractere, tá? Então é por isso mesmo que aqui na de cima existem os números aqui que estão menos 1, menos 8, em vez de, sei lá, 11 ou 88, né? Que é o que a gente esperava com 2 caracteres, mas o que está acontecendo aqui, na verdade, é que ele considera esse menos como um dos caracteres. Então por isso que aqui embaixo está menos 739, mesmo a gente tendo estipulado que são números randômicos de 1 a 4, né? Só que como ele entende como uma string, ele puxa esse menos aqui como um caractere. Então é isso. Vamos pro próximo. Então vamos dar andamento aqui. Agora eu vou ensinar para vocês a função replace. Como é que ela funciona? Vamos começar aqui, né? Fazendo nossa query. Select replace G. Ela substitui caracteres errados que tu definir em um string pelo caractere certos. Ou seja, por exemplo, a gente tem aqui São Paulo, né? Mas está escrito Sou Paulo. Então a gente quer transformar esse so aqui, que a gente sabe que está errado, em são. Então perceba a sintaxe aqui. Primeiro a gente bota a string, depois a gente coloca o que está errado, depois a gente coloca o que é o certo. E ele vai fazer essa substituição para a gente. Então, ele transformou São Paulo em São Paulo, que é o correto. Agora, como vamos ver, a gente tem aqui, ó, essa tabela, que a gente tem ID, nome e cidade.
Porto Alegre, aqui na tabela está escrito errado, está escrito Porto Alegre. Então a gente pode misturar o comando update para fazer a atualização nessa nossa tabela, que é a tabela exemplo. A gente vai setar, vocês já aprenderam esse comando, né, nas aulas passadas, então a gente vai setar a cidade como um replace de aquilo que está errado, né, por Porto Alegre, vai ser substituído por, né, o Porto vai ser substituído por Porto. A gente vai substituir só essa parte da string, tá? É mais eficiente do que substituir ela inteira para Porto Alegre. A gente pode substituir só o Porto que está escrito errado. Então, como a gente não está usando a cláusula where, a gente vai alterar toda a tabela. Então, tabela toda alterada. Agora vamos visualizar. Como vocês podem ver, deu certo. A nossa tabela de nome cidade, né, de exemplo, está com a cidade Porto Alegre escrito corretamente. Todas as linhas. Então, por quê? A gente fez uma mudança em massa aqui na nossa tabela, porque a gente não especificou com a cláusula where qual era a linha. Então, a nossa alteração foi em toda a tabela. Isso é uma coisa que tu tem que cuidar, tá? Nunca esqueça que se tu quiser fazer alteração numa linha só, se tu fizer isso, tu vai estar comprometendo o banco de dados inteiro. Então, tenha cuidado. Eu estou ensinando isso para caso exista um erro em massa no teu banco de dados, na tua tabela. Que daí vai valer a pena, né, tu fazer isso, porque tu vai estar mudando tudo para a coisa certa, caso tudo esteja errado, né? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Então, pessoal, gostou da aula? Deixa o like, se inscreve no canal e não esquece de checar o nosso e-book. Ele tem todo o conteúdo que a gente vai disponibilizar no curso, mas se tu quiser ir adiantando teus estudos e realmente aprender SQLite para dar uma melhorada no teu currículo, ter novas oportunidades de emprego, se liga no link da descrição e compra o nosso e-book, tá com um preço bem camarada. É isso aí, bons estudos.